Ei, tudo bom? Boa tarde, minha amiga Joselma, tudo bem? Tá boa, minha filha? Tudo em paz? Eu tô joia, graças a Deus. É uma Que alegria ter você aqui conosco. alegria é minha, viu? Eu Seja fico muito muito feliz por bem-vinda. estar aqui. É a primeira vez que você participa aqui no MESESG com a gente? Sim, é a Ah, primeira vez. mas tá bom, ótimo, é uma alegria. Eu tenho assim, uma experiência nessa região, muito com Patos de Minas, essa região aí, mas com vocês é a primeira vez. São Gotardo é a primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas, Joselma, principalmente presenciais, se Deus quiser. Isso. Então tá bom. Então, né, eu fico muito feliz de estar com você aqui e abro a palavra para que você transmita os seus conhecimentos para a gente. Muito bem. Eu agradeço a oportunidade e cumprimento a todos vocês que estão conosco, que nos incentivam, que nos apoiam. Agradeço a todos os coordenadores do MESEG que nos dão essa chance e também aos nossos amigos da retaguarda que coordenam tudo isso, inclusive o nosso amigo Rubens, lá da Web Fraternidade, que está sempre apoiando as atividades da divulgação da doutrina espírita. É muito interessante conversar um pouco a respeito, mais uma vez, do nosso querido Chico. Eu tenho refletido muito sobre as oportunidades que temos de falarmos, de comentarmos sobre o nosso querido Chico. E eu sempre me pergunto se era essa o grande objetivo dele, de nós contarmos histórias dele, de suas ações, ou nós, conscientes dos seus exemplos, tomarmos posição diante da vida e mudarmos a nossa maneira de ser a partir do que vimos, presenciamos, registramos, ouvimos contar e que lemos de todo o material que ele carinhosamente deixou para nós através da psicografia. E certamente, conhecendo o Chico como nós conhecemos, nós cada vez temos mais certeza que o grande objetivo do nosso querido irmão é deixar os pontos de luz bem definidos para que nós outros pudéssemos segui-lo, não seguir o homem simplesmente, mas seguir o exemplo do homem, do médium, do cristão dedicado. E exatamente porque eu tenho aprendido a pensar assim e venho buscando, através do que aprendo na doutrina espírita, a cada dia, a gente vai tentando espiritualizar o nosso conhecimento, porque não basta sermos depositários de informações, de sermos enciclopédia, bibliotecas ambulantes a respeito da doutrina do nosso querido Chico e de outros líderes que nos arrastam pelos seus exemplos. Eu entendo hoje, cada vez mais, que o que importa é nós conseguirmos assimilar todas as informações e deixá-las ficar impregnadas em nossa alma
e irmos mudando de acordo com a nossa força, com a nossa vontade, de irmos mudando o nosso comportamento, a nossa maneira de pensar, de agir, de reagir. E certamente, se cada um de nós fizermos isso, nós estaremos fazendo o que Chico fez, o que tantos outros nossos amores fazem, e isso fará com que, certamente, a nossa colaboração para essa arrancada, para a consolidação da era da paz, essa arrancada possa ser acelerada, não por pressa, mas por conscientização. Nós podemos antecipar o amadurecimento de todos nós a partir de uma consciência da importância de servir e de amar. Eu disse tudo isso porque eu tinha montado toda uma história a respeito de alguns fatos com o Chico. Mas, de repente, depois de uma prece, depois de muito refletir, eu vou chegar, talvem, numa outra história, não tem como, mas nós vamos começar exatamente pela doutrina espírita, que foi e é o grande objetivo dos espíritos nobres, a divulgação do bem, da paz, através da doutrina espírita, não no sentido de nós fazermos prosélitos espíritas, mas no sentido de deixar para todas as pessoas que quiserem os conceitos espíritas muito claros, com exemplos tangíveis, a partir dos nossos amores, a partir, por exemplo, de Chico Xavier, o homem amor. Então, partindo dessa pequena reflexão, eu busquei na doutrina espírita um tema que a gente encontra em O Evangelho segundo o Espiritismo e encontra em obras póstumas. Mas é algo que Chico exemplificou o tempo todo, enquanto esteve encarnado entre nós. Capítulo 15 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E pelas páginas que contém o capítulo 15, nós somos levados a Jesus, ao apóstolo Paulo, às reflexões à luz da fé raciocinada, e vamos entendendo que verdadeiramente a base da doutrina espírita, no aspecto ético-moral, no aspecto religioso, é a frase: fora da caridade não há salvação. Muito bem. Aí, por que vocês vão perguntar, mas por que você está falando isso? Porque, para mim, todos os momentos que eu pude estar perto do Chico, ouvir o Chico, ver o Chico, assisti-lo, ele exemplificou e vivenciou a caridade de maneira plena. E como ele sempre nos deixou clara a importância da doutrina espírita, aí eu fui buscar Kardec, o codificador da doutrina espírita. E nesse capítulo o livro Obras Póstumas, que tem o mesmo nome do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação,
nós vamos ler o que estava anotado por Kardec, não tinha sido publicado por ele, e que os seus companheiros, após a sua desencarnação, reuniram e publicaram este livro, Obras Póstumas. Então, vejam o que está escrito, que tinha sido anotado por Kardec. Peço licença para ler esse trechinho. Estes princípios, para mim, não existem apenas em teoria, pois que os ponho em prática. Faço tanto bem quanto o permite a minha posição. Presto serviços quanto posso. Os pobres nunca foram repelidos de minha porta ou tratados com dureza. Foram recebidos sempre, a qualquer hora, com a mesma benevolência. Jamais me queixei dos passos que hei dado para fazer um benefício. E ele continua falando, até que, já no final desse texto, ele diz assim: continuarei, pois, a fazer todo o bem que me seja possível, mesmo aos meus inimigos, porquanto o ódio não me cega. Sempre lhes estenderei as mãos para tirá-los de um precipício, se oferecer uma oportunidade. Eis como entendo a caridade cristã. Compreendo uma religião que nos prescreve retribuamos o mal com o bem. E com mais forte razão, que retribuamos o bem com o bem. Nunca, entretanto, compreenderia a que nos prescrevesse que paguemos o mal com o mal. Minha gente, refletir sobre essas linhas é trazer para cada um de nós, espíritas, um convite profundo à mudança. Porque, por vários motivos, nós costumamos alegar ou justificar nossos pequenos equívocos diante da caridade. Às vezes, nós nos impacientamos com os mais humildes, com os mais simples. Às vezes, até conduzimos atividades em que os mais simples, os mais humildes, são beneficiados. Mas, na maioria das vezes, a gente conduz, mas é como se houvesse uma tempestade dentro de nós, de impaciência, de intolerância, de cobrança, em que muitas vezes, para fazer o bem, exigimos determinadas condições daqueles a quem nós vamos prestar um pequenino favor, a quem nós vamos estender um pequenino gesto. Muito bem. Chico, o grande divulgador, o grande cantor da doutrina espírita no mundo, ele conseguiu, em todos os tempos, materializar a vivência da caridade. Mesmo quando alguma coisa o fazia ser um pouco mais sincero ele sempre foi, mas assim, com a pessoa, ele precisar de falar a verdade com a pessoa, que não queria ouvir a verdade que ele iria dizer, até nesses momentos que
eu tive a oportunidade de presenciar 2 ou 3 vezes, até nestes momentos, ele vivenciava a caridade e o fazia com caridade. Então, o homem amor, o homem caridade. E aí, diante da beleza dessa reflexão que foi me chegando, eu busquei, mais uma vez, a base da doutrina espírita. Trabalho, solidariedade e tolerância é a base filosófica que Kardec buscou em Rousseau e trouxe para a doutrina espírita como base. Trabalho, solidariedade e tolerância. Nessas 3 grandes virtudes, Chico deu exemplo de ponta a ponta. Vamos ver Chico no trabalho. Podemos dizer que Chico desencarnou trabalhando. Na véspera de sua desencarnação, fui testemunha com outros que estavam ali à mesa da grandeza do nosso querido amigo, do homem amor, do homem caridade. Quando, certamente pelas dores físicas, ele não conseguia, por si só, movimentar seu braço e que alguém sustentava a sua mão na posição para receber o cumprimento daquelas poucas pessoas que ali estiveram, porque a maioria estava concentradíssima, torcendo para o nosso país no jogo. Ele, com um braço direito sustentado por 2 tarefeiros de grande amor e dedicação e humildade, ele, com sua mão estendida, deixando-a aberta para que as pessoas ali depositassem a sua mão. E ele, aí vinha a caridade, aí vinha o trabalho. Ele, com um esforço imenso, ele aproximava o dedo polegar da mão que estava sobre a dele. Imagina a dor que ele sentia para fazer esse pequeno gesto. E as poucas dezenas que ali estávamos, todos, ao colocarmos as mãos sobre a palma de sua mão, recebia a presença do dedo polegar dele por sobre o dorso da nossa mão. Fora da caridade não há salvação. E uma das formas de expressar caridade é através do trabalho. E ali, com aquela posição movimentada pelo dedo polegar, ele estava dizendo: obrigado por ter vindo. Obrigada pela sua presença. Vamos prosseguir em paz. Deus te abençoe. Prossiga trabalhando. Conte com minha amizade. Conte com minha participação. E outras, e outras, e outras vibrações que certamente ele emitia para cada um de nós que punha a mão sobre a palma de sua mão. Ora, isso na noite véspera de sua desencarnação. Então, podemos dizer que ele
desencarnou trabalhando. O trabalho, lei divina, lei natural, em que Jesus diz: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Chico, dando o exemplo profundo de respeito aos princípios da doutrina espírita, que é a revivescência do Evangelho de Jesus, o nosso querido Chico deu o exemplo constante do trabalho. Qual de nós não se lembra daquela pequena história que ele contava e outros repetiam, e ele contava com bom humor, né? Estava ele não muito bem de saúde, era um sábado, e aproximava-se o momento da ida para a vila, onde ele iria distribuir as suas vibrações de amor, o seu carinho, os seus olhares abençoados e o pão e as moedas que ele distribuía. E aí contava ele para nós e ria gostoso. Foi chegando a hora e eu sentindo que o corpo não queria ir para o trabalho. Então, eu, num determinado momento, virei para o corpo, para o meu abençoado corpo, e disse assim: eu já lhe dei remédio, eu já lhe dei repouso, eu já lhe dei alimento. Agora chegou a hora de trabalhar. Se você não quiser ir, eu já estou indo. E aí ele ria e dizia assim: ah, mas o corpo no instantinho me seguiu. E lá fomos nós para o trabalho. Trabalho era o grande exemplo do nosso querido Chico, que compete a cada um de nós na tentativa de viver essa mesma base filosófica: trabalho, solidariedade e tolerância, que a gente possa observar o nosso cuidado em vivenciar, mas vivenciar com autenticidade, pelo nosso querer, pela nossa conscientização, e não porque o Chico falou que tem que fazer, e não porque o Chico simplesmente exemplificou. O Chico viveu a vida dele maravilhosamente. Agora compete a cada um de nós viver a nossa a partir do exemplo que ele deu. Agora é nossa vez de não decepcionar aquele que nos exemplificou, procurando fazer o melhor possível em favor de nós próprios e, obviamente, em favor de todos aqueles que conosco convivem. Então, trabalho. A outra palavra básica dessa base filosófica é solidariedade. Ora, meu Deus, se fôssemos aqui relatar todas as circunstâncias que conhecemos, porque tem aquelas que a gente desconhece, né? Mas aquelas que conhecemos, os gestos de solidariedade de Chico, com todos os reinos da natureza, com o reino animal, quando ele conversa com as formigas e sugere que elas possam ir para outro ambiente para não serem agredidas pelo medicamento que estaria vindo, né, para proteger as plantas do canteiro. E ele, solidariamente, sugere que elas dali se retirem para não serem
vítimas, dentro da lei de causa e efeito, do que elas estavam fazendo. Elas estavam destruindo. Então, a lei iria sugerir que elas fossem eliminadas. Então, ele disse, fujam. Se querem manter vivas, se retirem daqui. E elas obedeceram. A solidariedade do Chico com os cães, com os gatos, com outros animais. A solidariedade com as crianças. A criança que ele recomendava, um dia ela passou no seu portão e ele ali estava. E aquela criança se dirigindo a ele, Tio Chico, me dá um passe. E a partir dali, todos os dias, naquele mesmo horário, a criança que estava doente, portadora de um tumor, ia receber o passe do Chico. A solidariedade. A solidariedade dele com crianças, hoje adultos no movimento espírita, que, sendo jornaleiros, naquela época que criança vendia jornais nas ruas, e naquele dia não tinha conseguido vender, e a criança sentada ali no passeio, preocupada, porque não tinha conseguido vender jornal. Antes, nos outros dias, ela vendia bem, e até mesmo para o próprio Chico, mas aquele dia algo aconteceu, houve um pequeno atraso, e lá estava ela sem conseguir vender os jornais, porque outros meninos passaram e venderam os seus jornais. Então, ele ali tristonho, quando ele viu um carro se aproximando. E aquele carro para perto dele, para junto a ele. E quando abre o vidro, quem ali estava? O nosso querido Chico, que disse para aquela criança, e eu estou dizendo com minhas palavras, eu imagino a vibração na memória deste espírito que passou por essa experiência enquanto menino. Mas, com minhas palavras, Chico disse mais ou menos assim: eu estou precisando hoje de muitos jornais, porque eu preciso encaminhar para algumas pessoas. Quantos jornais você tem aí? Eu quero levar todos. Eu quero comprar todos. Solidariedade com a criança. Solidariedade com famílias. Solidariedade com os companheiros de equipe, sempre. Sempre. A maneira de carinho, de naturalidade com que, e de respeito com que ele sempre tratou os seus companheiros de equipe, os seus amigos de sustentação. Solidariedade. Não esquecia de um deles, dando a cada um, através de uma palavra, de um sorriso, de uma lembrança, de um livro, de uma mensagem, dando a eles o incentivo para prosseguir. Solidariedade. O grande homem amor, o grande homem caridade, vivenciou e exemplificou por toda um período reencarnatório, ele exemplificou a solidariedade. Imaginem, ele foi solidário com os espíritos. Ele foi em vários momentos, na medida que ele percebia a necessidade moral do espírito que ali chegava.
em alguns casos, espíritos altamente agressivos, espíritos voltados ainda para o mal. E ele sabia, através da postura respeitosa, ser solidário ao momento de evolução daqueles espíritos. Por isso, mereceu ele um dia ouvir de um dos espíritos representantes de uma região ou de uma legião um pouco mais agressiva. Ele ouviu a seguinte afirmativa: sabe por que nós não conseguimos te fazer o mal que gostaríamos de fazer? Porque você tem muitos amigos nas trevas. E a gente fica pensando, mas como? Como o Chico tinha tantos amigos nas trevas? E aí é fácil, quando você para pensar, é fácil captar. Quando ele fez o bem, encarnado, espírito encarnado ou não, e esse espírito não teve forças para se posicionar num outro patamar evolutivo de menos agressividade, mesmo indo para a região em sintonia com a sua condição moral, ele, aquele espírito, não esquecia os gestos de solidariedade que recebeu do nosso querido Chico. Ou então, ali naquela região, espíritos que presenciaram, que registraram o bem que ele fez a seus amores. Sim, porque mesmo estando vibrando numa faixa de equívoco, numa faixa de trevas, esses espíritos são portadores de amores ligados, por exemplo, àqueles que foram filhos, aqueles que lhes foram parceiros, ou que foram seus pais. E eles registravam o que o Chico fazia ou fizera para aqueles seus amores. Então, por isso, disse aquele representante de um ambiente mais denso, nós não conseguimos te fazer o mal que gostaríamos, porque você tem muitos amigos nas trevas. Muitos amigos pela solidariedade que ele sempre conseguiu vivenciar em relação às pessoas. Ora, minha gente, então, Chico Amor, Chico Caridade, sempre vivenciou a solidariedade, outro ponto da base filosófica da doutrina espírita. E, por último, nessa base filosófica, a tolerância. Meu Deus! Quem mais do que ele eu não conheço na Terra alguém que, de ponta a ponta, dentro do que eu conheci dele, dentro das oportunidades que vivi com ele, perto dele, com ele não, perto dele, no trabalho junto a ele, eu não conheci outra pessoa capaz de vivenciar a tolerância com dignidade cristã, como eu registrei no Chico. O que é isso, tolerância com dignidade cristã? Porque alguns acham que ser tolerante é deitar-se
e servir de tapete para o outro limpar os pés. Ou então, que ser tolerante é fazer todo um gesto de pobrezinho, humilde, simplesinho, para que todos vejam pelo seu visual que ele é humilde, paciente, tolerante. Não. O nosso querido Chico, sempre tolerante com todos e com tudo, mas sem perder a sua dignidade de representante legítimo da doutrina espírita, de líder amoroso do movimento espírita. Chico Amor, Chico Caridade, tolerou as suas dores, dores físicas, dores morais. E as pessoas chegavam até ele reclamando de suas dores. E ele nunca disse, eu também estou sofrendo. Não. Ele ouvia e não deixava a pessoa sair dali sem uma palavra, sem um gesto que pudesse fortalecer o esforço daquela pessoa, ou que ela saísse motivada, entendendo, puxa, valeu a pena eu ter me deslocado de tão longe para vir ver o Chico, porque eu estou saindo daqui com essa palavra de incentivo e de amor. Tolerância. Ele tolerou as suas dores físicas e morais. Ele tolerou os companheiros difíceis que somos todos, que muitas vezes, sem querer, deixamos que ele passasse por alguma dificuldade. Ele tolerou calúnias. Ele tolerou incompreensões, tentativas de agressões, tentativas de humilhações. E eu digo tentativas, não que as pessoas não tenham feito, mas porque ele não as registrou como agressão. Então, por isso eu digo tentativa do outro, mas o outro teve o gesto de agressividade e ele tolerou. Ele nunca foi para os meios de comunicação da época reclamar que estava sofrendo. Nunca. Às vezes nós pensávamos que ele estava sofrendo e que precisava de ajuda. E ele carinhosamente nos freava, amorosamente, fraternalmente. Ele dava, como o mineiro gosta de dizer, aquele breque amoroso na gente. Calma, eu estou bem. Tolerância. Tolerância com o nosso movimento espírita, que muitas vezes, no afã de servir, no afã de crescer, deixou de lado alguma orientação dele. Tolerância, quando algumas pessoas se permitiram dizer que o livro que sua amorosa e luminosa mãe, espírito, escreveu através dele, não era um trabalho legítimo, porque ela falava sobre um planeta que, pelo que se sabia na época, não tinha condições de passar por aquilo que ela descrevia. Algumas dezenas de anos depois, cá estamos nós,
assistindo a ciência romper as vibrações de segredo, de ignorância nossa, e nos dizendo dos sinais de vida naquele planeta. Então, ele tolerou. Ele nunca abriu a boca para reclamar. Ele tolerou quando pessoas questionaram, e algumas pessoas se permitiram, questionar as obras de André Luiz. Ele tolerou em silêncio. Ele não procurou defender-se, ele não procurou justificar-se, porque ele, conhecedor da verdade, sabia que mais dia menos dia, tudo seria esclarecido. Tolerância plena essa criatura teve para com tudo e com todos. Tolerância até no frio que ele sentia nos pés, enquanto trabalhava até 2, 3 horas, 4 horas da manhã, e os pés gelados, porque ele era muito friorento. Tolerância plena, o nosso querido Chico. Tolerância de usar tantos medicamentos para que ele pudesse se manter de pé por mais tempo. Ele tinha tolerância e usava com disciplina e com amor os medicamentos que lhe eram recomendados. Ora, minha gente, falar sobre a vivência do Chico, dessa base filosófica da doutrina, trabalho, solidariedade e tolerância, ou nos faria ficar aqui semanas e semanas descrevendo, ou alguém poderia dizer, mas você está fazendo uma repetição dos fatos, porque tudo isso todo mundo sabe. Então, de tudo isso que a gente deu essa passeada no homem amor, no homem caridade, para mim fica o convite. Fica o convite, voltando ao título inicial que eu trouxe do Evangelho: fora da caridade não há salvação. Fica o convite para que todos nós, não que a gente vá conseguir fazer na mesma excelência vibratória que ele fez, porque eu, pelo menos, com minhas limitações, estou longe de conseguir fazer o que ele fez na excelência vibratória, fazer com amor, vivenciando todas as virtudes, amor, paciência, tolerância, humildade, respeito, todas as virtudes. Então, talvez nós ainda não consigamos vivenciar na plenitude essa soma de virtudes, e essa soma de virtudes significa o quê? Significa amor. Então, é possível que a gente não consiga 100% todo momento, todos os dias, vivenciar o exemplo do nosso Chico. Mas, na medida da nossa condição evolutiva, cabe-nos nos esforçar para viver no mesmo nível de respeito e de amor que o nosso Chico vivenciou. Se eu, por exemplo, for tentar falar com as formigas que estejam agredindo uma planta no canteiro, olha, por favor, eles vão dizer, elas, se pudessem dizer, diriam assim para mim: a Jesus eu conheço, o Chico nós sabemos quem é. Mas quem é você se metendo a vir
nos convencer a sair daqui. Possivelmente aconteceria isso, pelos meus limites evolutivos. Mas não importa. Importa que a cada dia, a cada hora, eu me espelhe no exemplo. Chico Amor, Chico Caridade. Eu me espelhe no seu exemplo e melhore e torne cada vez mais excelente as minhas posturas, os meus pensamentos, as minhas atitudes, as minhas ações. Se eu conseguir ir suavizando e melhorando as nossas condições, certamente nós estaremos suavizando a Terra, porque a Terra estará se beneficiando dessas vibrações de amor, de harmonia. E aí nós vamos chegar perto da afirmativa de Jesus, no seu poema Canto Bem-aventuranças, quando ele diz: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Se conseguirmos nos basear no exemplo, nas atitudes, nas ações, nas reações do nosso querido amigo, o homem-amor Chico Xavier, certamente nós estaremos acelerando nossos passos para possuir a terra. Possuir a terra em que sentido? Prosseguirmos habitando a terra quando ela concluir essa mudança de planeta de expiação para planeta de regeneração. Que possamos, então, nos mantermos conscientes, estudando, trabalhando e nos vigiando sem tortura, nos vigiando na paz, nos vigiando com harmonia, olhando nossas atitudes, analisando a cada dia nosso comportamento, exercitando tudo o que vamos conhecendo de bom. Este é o convite que fica para nós outros. Não basta, eu repito, não basta eu vir aqui e relacionar uma série de histórias que eu presenciei, ou que eu ouvi, ou que eu assisti do nosso querido Chico. Isso são muitos os que fazem. E cada um tem pelo menos uma história nova para contar. Mas a nós outros, a nós outros que tomamos consciência do seu papel, nos compete, acima de tudo, vivenciar aquilo que tivemos a chance de aprender. Deus nos abençoe. Jesus, o nosso grande amigo, nos ilumine. E que nosso querido amigo e irmão Chico Xavier, esta estrela ambulante que ocupou na Terra um corpo de carne por um período, que ele possa receber nossas mais profundas vibrações de gratidão pelo seu esforço, pela sua renúncia, pela sua dedicação e, acima de tudo, pelo exemplo que deixou para todos nós. Muito obrigada, que a paz esteja sempre em nossos corações. Muito obrigada. Som.
Nós que agradecemos, Joselma, pelas tão sábias palavras. É uma honra para nós estarmos juntas aqui nesse sábado, de tanto conhecimento, de tanta alegria. Muito obrigada mesmo. Que Deus nos abençoe e que o trabalho continue sendo esse sucesso que nós estamos vendo que está sendo, né? Estou deixando o meu abraço para o meu amigo que tem tanto tempo que eu não vejo, o Sérgio. Que ele receba meu abraço, meu carinho, meu respeito, abraço para a família dele, muita paz para todos nós e que vocês prossigam em paz. Muito obrigada. Tá? Com licença, então. Nós que agradecemos.